Nossa aula de hoje vai ser sobre Simple Present. Nós vamos aprender a utilizar esse tempo, nós vamos aprender de que forma ele é estruturado, quais são suas terminações. Mas antes nós precisamos conceituar esse tempo verbal. O Simple Present ele caracteriza-se como um tempo verbal utilizado para expressar hábitos, fatos gerais, ações repetidas, situações, emoções, desejos permanentes, bem como dar instruções, indicações, expressar preferências, tá? Então ele é utilizado para esses momentos. Só que o Simple Present, ele também, na sua estrutura, muitas vezes ele vem acompanhado de advérbios de frequência. E eu coloquei, um exemplo aí nesse slide, quando é que eu uso alguns advérbios de frequência. Então, você vai ver always, often, sometimes, seldom, never, que vai, de uma frequência que indica 100% de que você faz aquilo, até 0%, como never, que você nunca faz aquilo. Então, olha só esses exemplos. I always go jogging. Mom often reads the paper. Cindy sometimes does revision. Tim seldom sings karaoke. Bob never does sports. Vamos agora nas regras do Simple Present. Existem algumas regras e elas vão estar ligadas ao uso do sujeito, ok? Porque a conjugação do Simple Present ele varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase, se ela está na forma negativa, se ela está na forma afirmativa ou interrogativa. Então, para nós começarmos, nós vamos ver a forma afirmativa. Qual é a regra geral dessa forma? Você precisa colocar o sujeito, e o verbo após ele. Só que se esse sujeito for I, you, we, they, você vai acrescentar o verbo no infinitivo sem o to. Então, por exemplo, se for, você quer dizer eu danço, tá? E o verbo dançar em inglês é to dance. Então, você vai tirar esse to e vai colocar I dance. Quando for para a terceira pessoa, que são as pessoas he, she, it, você vai acrescentar o S, o ES ou o IS. Então, por exemplo, o verbo dance. Aí você quer dizer que ele dança, vai ficar he dances. Então, teve o acréscimo do S depois do E. Então, olha só, há algumas observações que nós devemos fazer. Por exemplo, quando os verbos são terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, você deve acrescentar o ES no final do verbo. Então, o verbo ensinar, to teach, vai ficar teaches. O verbo assistir, watch, vai ficar watches. O verbo empurrar, push, vai ficar pushes. O verbo beijar, kiss, vai ficar kisses. Go, goes. Fixes, fixes. Então, você vê aí que teve o acréscimo do ES no final do verbo. Em relação ao verbo to be, eu coloquei aí uma observação específica ao verbo to be, porque é um verbo muito usado. E quando ele está no Simple Present, ele assume três formas. Ele assume a forma is, am e are. Is eu vou usar depois de he, she, it. O am eu vou usar depois do I. E o are eu vou usar depois do you, we, they, E outros verbos você vai acrescentar o S, o IS ou ES. Tá? Então, quando os verbos eles terminam em Y, aí tem uma mudança, porque o verbo ele vai retirar o Y e acrescentar o IS. Mas são com todos os verbos que terminam com Y? Não, não. São com os verbos que terminam com Y e são precedidos de consoantes. Então, o verbo to fry aí, tem um R antes do Y. Então, você
é precedido de consoante. Então, você vai retirar esse Y e acrescentar IS. Então, vai ficar to fry, fries, bem como to fly, que vai ficar flies, to study, studies, to worry, worries. Né? Então, você retira o Y e acrescenta o IS. Já nos verbos terminados em Y precedido de vogal, não vai acontecer a mesma coisa. Você só vai acrescentar o S, ele entra na regra geral, tá? Porque ele é precedido de vogal. Então, to say, to play vai ficar says e plays. Como fica a posição do verbo nas frases afirmativas? Então, você vê aí o sujeito, o verbo principal e o complemento. Então, vamos analisar o primeiro exemplo. I live in Brazil. Olha, I, sujeito, live, o verbo, né, no presente, em Brasil, o complemento. Então, você sempre vai ter essa posição do verbo nas frases afirmativas. Em relação às frases negativas, você vai aí observar que tem a forma do not, ou a forma don't, does not, ou a forma doesn't. O que é uma e o que é outra? Elas significam a mesma coisa, só que a forma do not é a forma longa, bem como a forma does not, e don't e doesn't é a forma com contraction, né? A forma com uso do apóstrofo. Tanto faz você usar uma quanto outra, elas estão corretas. Então, olha só o exemplo aí. I do not work. Eu não trabalho. I don't work. Eu não trabalho. Então, significa a mesma coisa, só que uma é a forma longa e outra é a forma curta, é a forma com contração. Já em relação à forma interrogativa, você também vai ter duas formas, o do e o does. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? O do eu uso antes de I, you, we, they, e o does eu uso antes de he, she, it. E esse verbo auxiliar, que é o do e o does, ele vai assumir a primeira posição, ou seja, antes do sujeito. Então vai ficar do I work, do you work, does he work, does she work, does it work, do we work, do you work, do they work, né? Então ele vai assumir a primeira posição. Bom, então vamos resumir tudo que nós vimos. Primeiro, forma afirmativa. A maioria dos verbos eles vão receber S, só que os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, você vai acrescentar o ES. Quando o verbo ele tiver com a terminação Y, né, e tiver precedido de consoante, você vai retirar o Y e acrescentar o IS. Quando a terminação do verbo for Y, de vogal, não vai acontecer a mesma coisa. Você vai acrescentar apenas o S. E na forma negativa, né, você vai acrescentar o do not, ou o don't, ou o does not, ou doesn't. Esse que é o verbo auxiliar que vai dar forma negativa. Já em relação à forma interrogativa, você vai usar o do para as pessoas I, you, we, they, e o does para as pessoas he, she, it. Então, nós acabamos de ver o Simple Present, ele não é um tempo verbal difícil, claro que precisa leitura, precisa exercício. Eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem de outros exemplos que usam esse tempo verbal. Espero que vocês tenham aprendido, ok? Muito obrigado, thanks guys, por assistir a aula. Qualquer dúvida, anotem o meu e-mail, mandem as questões se você tiver para esse e-mail aí. See you guys! .tv The present simple. When do we use the present simple? 1. To describe present truths. I have
black hair. Julia works in a supermarket. Andrew is a fireman. 2. Repeated actions and habits. My girlfriend and I go shopping every Wednesday. Every Wednesday is a repeated action. James reads the newspaper every morning. If you do something every morning, it's a habit or a repeated action. The children walk to school every morning. Three. Something that is always true. Sharks are dangerous. Egypt has lots of pyramids. The sun sets in the west. Four. A fixed future event. The train arrives at 1 p.m. The rocket launches next week. The show starts in 10 minutes.